indígenas, outras formas de sociedades, para começar a estudar o que estava havendo no meio urbano, no que era chamado de sociedades complexas, etc. Se houve algumas resistências, se aconteceram algumas dificuldades, muito mais importante e muito mais significativo foi o apoio e receptividade que tivemos de pessoas da primeira geração da aba. O senhor Eduardo Galvão, aparentemente, era a coisa mais distante dos estudos de antropologia urbana, aquele seu ar de sertanista, né? Andava com um olhar meio desconfiado, mas ele vinha, ele ia assistir, e fazia perguntas, e se interessava, e prestigiava. E, com todo o seu exemplo de pesquisador de comunidades, de grupos indígenas, também era uma pessoa, como o seu colega Wegley, que reforçaram muito essa receptividade a novas linhas de pesquisa, que, claro, que de algum modo não estavam surgindo do nada, tinham relações com trabalhos que eles tinham feito de algum modo, e eles percebiam isso, e eram capazes de repensar as suas pesquisas e dizer, isso que vocês estão falando, de algum modo eu vi em tal situação. E era um diálogo enriquecedor. Vejam como é interessante, se a nossa reunião de 74 é um marco, logo depois começa a haver uma maior participação da antropologia nas reuniões da SPPC, logo depois é criada a ANPOX. Então, na realidade, é um sistema de reuniões e de associações que levam a antropologia a estabelecer pontes e diálogos com outras áreas de conhecimento. De certa maneira, antes, a antropologia tinha uma tradição, não é de isolamento, mas era um pouco mais autorreferida. As relações com a SBPC, com a ANPOX, e também já, naquela época, algumas relações com a Academia de Ciências, levavam a antropologia, os antropólogos, eles serem obrigados a lidar não só com outros tipos de cientistas, mas com outros tipos de conhecimento. Então, isso é extremamente importante, pensar que as reuniões da aba, a partir de 74, mudam seu caráter, aumentam, estão associadas à pós-graduação, ao desenvolvimento da ciência, e estão associadas a um crescimento desse campo científico e a um aperfeiçoamento da comunicação interna desse campo. A Associação Brasileira de Antropologia é, hoje em dia, a segunda maior associação profissional de antropologia. Ela só perde para a AAA, para a American Anthropological Association, que tem muito mais, mas ela tem uma forma de filiação diferente. Qualquer pessoa pode ser sócia da Associação de Antropologia Norte-Americana, não precisa nem ser formada em antropologia. A antropologia brasileira, com muita frequência, é vista como uma antropologia muito criativa, uma antropologia que estuda temas novos, é uma antropologia que estuda coisas que estão acontecendo dentro do Brasil, que é bem mais raro, por exemplo, em relação à França ou à Inglaterra, que, em geral, a ideia de estudar além-mar, de outre-mer, quer dizer, quem estuda a França é o sociólogo, o antropólogo estuda fora, quer dizer, há vários estudos muito importantes de antropologia urbana na França, mas eles sempre têm que estar se explicando, né? Um pouco a ideia de que isso não ocorre. Isso, no caso do Brasil, não é o caso, porque a maior parte dos antropólogos brasileiros estudam coisas que estão acontecendo dentro do Brasil. Mas eu acho que nós já estamos numa etapa que os antropólogos brasileiros não estudam só o Brasil, e é desejável que eles comecem a estudar também outras sociedades para poder ter essa base de comparação. E, finalmente, eu gostaria de concluir retornando à questão das sociedades indígenas e da comunidade negra no Brasil, que são temas que, em boa parte, estão na origem da antropologia. O estudo de sociedades indígenas não só é uma das formas que a antropologia começou e se instituiu no Brasil, mas ela tem a ver também com um compromisso nosso, ela tem a ver com uma questão que diz respeito à sociedade brasileira. Quer dizer, a maneira como a sociedade brasileira trata as populações e as sociedades indígenas é uma maneira de ver como a própria sociedade se trata, porque se trata de uma questão ultimamente moral. Quer dizer, se a sociedade brasileira não consegue equacionar bem a questão indígena e a questão da população negra, ela nunca vai conseguir equacionar bem a questão de uma democracia brasileira. Por isso, em última análise, é tão triste a situação que está acontecendo no governo atual. Eu não quero entrar em polêmicas, mas, enfim, é o primeiro governo em que se reduziu áreas indígenas. Então, eu acho que nós vamos continuar muito envolvidos com a questão indígena,
por razões teóricas, mas também por questões práticas. E, de novo, a questão da população negra, que aparentemente é um tema que muitas vezes tinha diminuído até o número de estudos, etc., está voltando de novo, primeiro pela questão internacional de políticas afirmativas, de cotas, etc., que voltou, e segundo porque a questão negra é uma questão que está sempre presente no Brasil, é uma questão que a sociedade brasileira tem muita dificuldade de falar, acaba sempre falando indiretamente. Sim, nós temos o modelo da Bahia, sim, o futebol tem a presença negra, a música tem influência negra, mas nós temos muita dificuldade de olhar para o censo, como o professor Peter Fry fez, dizendo assim, bom, mas se nós olharmos os censos brasileiros, os negros, qualquer que seja a maneira como nós os definamos, e estou de acordo que é difícil definir, eles estão sempre na pior situação. Então, a questão negra, de alguma maneira, está voltando pela antropologia porque ela está reaparecendo de forma mais organizada na sociedade brasileira. O que me parece, mas eu acho que por aí que eu queria encaminhar um pouco a discussão, é a relação, inclusive, disso e de uma visão culturalista da antropologia. Porque isso vai explicar um outro problema que aparece na minha reflexão, é porque tanta atuação na área indígena, atuação política propriamente, atuação junto ao Estado, não é uma atuação de intermediação, uma atuação no sentido de elaborar legislação, e porque houve, na verdade, tão pouca atuação no outro extremo, que também é um problema já originário da antropologia, que é o problema do negro. Então, nesta área, não é, nós temos uma grande produção antropológica. Eu acho que é o tema que permeia a antropologia desde as suas origens até hoje, com um extraordinário vigor e persistência, não é? Ao passo que a preocupação com os indígenas, ela, na verdade, passa por certos altos e baixos, não é? Os grupos que estudam índios chegaram, no certo momento, se reduzem, às vezes depois se ampliam, não é? Mas, digamos, o problema do negro persiste. Mas aonde é que o problema do negro persiste e o que vem até hoje? O que vem até hoje é, basicamente, uma preocupação com a cultura africana no Brasil. Óbvio que, se você parte de uma abordagem culturalista e relativista, não é, um elemento importante é onde você vai encontrar uma cultura, não é, uma cultura própria. E daí eu acho que o enorme significado da grande concentração de pesquisas na área das religiões africanas. Não é, porque as religiões africanas elas vão aparecer para os antropólogos como um elemento fundamental da constituição de uma cultura africana no Brasil. Então, nós, ao passo que, durante boa parte deste período, não é, a questão do preconceito foi uma questão menor. E, digamos, não houve, digamos, uma vigorosa ação em relação ao preconceito, a não ser na medida em que a atuação da antropologia nesse período, seguindo já a questão do Boas, vem no sentido de deslegitimar qualquer forma de preconceito, não é? E de deslegitimar o preconceito que dá às populações negras como inferiores. Mas não houve, na verdade, uma luta em termos de passar a legislação, porque isso já estava na legislação. A legislação já incorporava esta concepção, que vem dos positivistas, não é? Acho, de modo que a atuação em relação ao preconceito, não é, se tornava uma área de atuação muito difícil, porque ela tinha que ser na sociedade, propriamente, e não no Estado. E a ação na sociedade é uma ação muito mais complexa. O pequeno grupo de antropólogos que existem não tinha essas condições. A grande mudança que eu acho nessa área, depois... Então, esta área pré-movimento e concentração na questão do preconceito, não é, eu acho que é antecedida pelo Gilberto Freire. Não é? Mas aí a posição do Gilberto Freire claramente não é uma posição de influenciar o Estado, não é uma posição de criar uma certa cultura, não é, brasileira, de influenciar uma visão do Brasil,
não é, por parte da intelectualidade e da camada mais escolarizada, no sentido de valorizar, não é, a contribuição da cultura africana para a situação brasileira, de onde surge, não é, o mito da democracia racial. A segunda coisa que ficou também bastante clara nas sessões anteriores é uma ação indigenista surpreendentemente vigorosa, de longa tradição dentro da antropologia, isto é, esta ação vem muito anterior à maioria das ações nesse sentido das demais sociedades científicas, em defesa e na atuação de proteção das populações indígenas. Quer dizer, e ela começa numa época em que esta ação mais política não estava em moda dentro das sociedades científicas. Para a ABA e para os antropólogos, o tema indígena, além de todas as razões ligadas a conhecimento, a generosidade, talvez até uma tradição romântica, a luta pela causa indígena viabiliza politicamente a associação. É importante você pensar que essa relação ela é bastante descontínua, porque ela reflete uma série de histórias diferentes. A história dos direitos indígenas dentro do Estado brasileiro, a história do Brasil com a ordem política brasileira, a história da antropologia enquanto conjunto de saberes acadêmicos, enquanto instituições também cristalizadas, e até uma ordem da história do Brasil no contexto internacional. Existem momentos em que o Estado brasileiro, como no momento de criação da RBA, através da agência indigenista, ele está aparentemente sequioso até da colaboração dos antropólogos dentro da sua atuação. Na realidade, há todo um envolvimento muito grande dos antropólogos na conformação dos direitos indígenas em consonância com o próprio Estado e com a agência do Estado. Quer dizer, essa situação se modifica muito nos anos 60, radicalmente, né? Passa a haver um hiato, até um antagonismo entre o Estado e os antropólogos, e esse processo só vai mudar realmente muitos anos depois, até pós-constituinte, no momento em que o Estado brasileiro, através da agência indigenista, começa a ter uma outra postura em relação aos especialistas. Ele precisa dos especialistas para montar processos técnicos de demarcação de terras indígenas e laudos para reconhecer direitos indígenas bem feitos, né? Então, ele precisa do trabalho técnico do antropólogo. E esse é um momento em que o antropólogo começa a realmente ser ouvido e chamado a participar das ações do Estado. Isso é o que marca o período de 88 para cá. Para vocês entenderem isso, hoje, acho que é preciso se pôr no contexto do final da ditadura e do final de uma censura que se impunha a quase todas as áreas conflitivas. A questão indígena, que sempre existiu, evidentemente, passou do âmbito local, em que ela normalmente aparecia, conflitos entre poceiros e índios, entre fazendeiros e índios, entre madeireiros, garimpeiros e índios, enfim. No final dos anos 70, passou ao âmbito nacional. E também, talvez, em simbiose com isso, a mobilização em torno de questões indígenas, curiosamente, estava semi-permitida, digamos assim. E com isso, quando em 1978 o então ministro do Interior estava com uma portaria pronta chamada Emancipação dos Índios. Isso se traduzia basicamente em liberar as terras indígenas para o mercado. Houve uma reação a isso que se iniciou basicamente com antropólogos, né? Antropólogos de vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio, Bahia, muito importante, e vários outros lugares, em que houve manifestações contra isso. E, para a surpresa geral, essa questão tomou uma envergadura nacional. E quando se fez em São Paulo, em 1978, no famoso Teatro Tuca, o Teatro da Universidade Católica, uma reunião de rechaço, de repúdio à emancipação, o projeto de emancipação, foi uma multidão
uma multidão que apareceu, artistas de cinema, de televisão, jornalistas, enfim, ninguém esperava uma mobilização tão grande em torno de uma questão que até então tinha uma visibilidade muito mais reduzida. Eu estou dando essa retrospectiva porque eu acho que só isso pode explicar o que aconteceu durante a gestão 86, 88, que foi a que eu presidi. A aba começou com essas e outras iniciativas, começou a tecer digamos, um círculo de alianças muito interessante, muito novo, que resultou numa frente consolidada quando se chegou à época da Constituinte. O que era a questão indígena naquela época? A questão indígena naquela época era essencialmente o seguinte: acesso a recursos minerais. Era o centro do problema. E nessa época, então, o que a gente conseguiu fazer, era uma presença permanente no debate e nos jornais brasileiros. E, em geral, a gente assinava os editoriais ou os artigos. A SBPC assinava, a ABA assinava, a CONAGE assinava e a UNI assinava. Era também uma coisa sui generis, bem dessa época. E com isso tudo, e com o intenso trabalho, né, e o intenso trabalho também do CIMI, que foi feito, digamos, de uma forma independente, se chegou a uma proposta excelente que foi inteiramente desfigurada no momento da chamada sistematização, que foi feita pelo Bernardo Cabral. Todo o resto da Constituinte foi a tentativa de recuperar o prejuízo, né? E acho que a gente até se saiu muito bem, até porque talvez as coisas mais importantes passaram despercebidas. Tal era o interesse em cima da questão da mineração. O papel que a aba pôde desempenhar nessa época não foi por acaso, foi porque houve uma convergência histórica de muitas coisas. Houve também o fato que os antropólogos, né, se mobilizaram a partir, eu acho que de 78, já existiam outras mobilizações anteriores, que deu a origem, por exemplo, ao Parque Nacional do Xingu, muito antes, mas essa foi uma mobilização que teve, digamos, um tempo grande e um efeito muito grande por causa das circunstâncias, né? E eu acho que então a aba se firmou nessa área, infelizmente não se firmou em outras áreas, exatamente porque não houve esse agregado digamos, por um lado, experiência, mobilização e circunstâncias, né? É isso. A preocupação com a sobrevivência indígena foi sempre uma constante entre os antropólogos brasileiros. Muito cedo, eles perceberam que não era possível ficar limitados à realização de uma monografia antropológica dentro do estrito senso acadêmico, quando se defrontavam com a dura realidade das pequenas sociedades estudadas, ameaçada dramaticamente pelo avanço das frentes pioneiras da sociedade nacional. E o final da década de 70, como a Manuela já disse, foi marcada pelo projeto de emancipação. Em toda a década, a ideologia desenvolvimentista passou a considerar o índio como um obstáculo ao progresso do país. Obstáculo este que deveria ser removido com a maior brevidade possível. A solução era buscar integrar os índios através de um passe de mágica, o decreto de emancipação. Houve uma pronta reação por parte da comunidade antropológica. A própria sociedade civil, até então pouco interessada nas questões indígenas, reagiu. A reação obteve êxito, apesar das dificuldades decorrentes de manipulações semânticas que colocavam a comunidade antropológica em uma situação incômoda. Com efeito, no momento em que o regime militar começava a ceder, as mulheres lutando pela emancipação, a classe operária reivindicando a autonomia do seu sindicato e a própria sociedade civil buscando um novo espaço político, parecia muito estranho que os antropólogos se reunissem a uma minúscula parcela de nossa sociedade para lutar contra a emancipação dos índios. Foi necessário demonstrar que por detrás de uma palavra generosa
escondia-se uma perigosa armadilha. Ainda no início da década de 90, o governo enviou ao Congresso um anteprojeto de um novo Estatuto do Índio para substituir o que foi aprovado em 1973, 15 anos antes da nova Constituição. Como esse texto foi preparado sem ouvir nenhum especialista, a ABA protestou, o que levou à organização de uma audiência pública, com a finalidade de ouvir as críticas da entidade indigenista, entre elas a ABA. 3 anos depois, uma nova versão estava pronta para ser votada no Congresso. Praticamente uma década depois, o projeto ainda continua sem ser votado. Ainda continua no Congresso Nacional o novo Estatuto do Índio. Entramos em um novo milênio. Os problemas indígenas não são mais os problemas exclusivos da ABA, mas o certo é que eles continuarão sendo uma das mais importantes missões da antropologia brasileira. E todos os presidentes da ABA, independente de sua especialização, aprenderão no exercício de seu cargo a enfrentá-los. Coloquei isso porque todos os presidentes da ABA sempre diziam que ser presidente da ABA é fazer um curso de etnologia e de assuntos indígenas, né? E eu já tinha terminado de escrever isso quando eu vi uma notícia esta semana, é que a bancada federal de Roraima, os deputados de Roraima, né, principalmente um senador, né, está entrando com um novo processo, está advogando, aliás, um novo projeto de emancipação indígena. Então a história se repete. Era isso. Eu me encantei com a ABA logo do começo, né? Que a ABA é uma instituição que sempre se preocupou com as minorias étnicas, né, do país. Sempre teve essa preocupação de defender essas minorias do poder das elites brasileiras. O que aconteceu nos últimos anos com a ABA é que ela ampliou muito seu campo de ação. Daquelas minorias étnicas que eram os índios, né, e os negros, né, nós passamos a lidar não só com seus direitos humanos, mas também com seus direitos à terra. E com o Brasil tem uma multiplicidade muito grande de populações, então nós temos aqui um grande contingente, né, de imigrantes. A questão do imigrante também entrou a ser uma preocupação da ABA, né? A questão dos homossexuais também passou a ser uma questão da ABA. A questão da mulher também passou a ser uma questão da ABA. Então, essa ampliação, né, é que faz o encanto dessa associação. Se há uma diversidade na população brasileira, essa diversidade também está espelhada nas reuniões da ABA, né, e nas nossas preocupações e na nossa procura de interferir cada vez que um desses direitos, uma dessas populações é ameaçada em sua expressão cultural, física e territorial. A contribuição da antropologia dentro dessa tentativa, dessas idas e vindas de construção da democracia, passa, sobretudo, pela valorização, por levantar a bandeira do pluralismo sociocultural, da diversidade. A questão indígena sempre foi uma questão central, a questão das populações de afrodescendentes é uma questão importante, embora não tenha tido a mesma dimensão da questão indígena, mas há uma série de outras coisas. A questão do gênero foi uma questão importante no desenvolvimento da antropologia. Nós promovemos uma série de encontros e seminários, né, perspectivas antropológicas da mulher, que foram pioneiras. Quando eu era presidente da ABA, uma das situações mais dramáticas que eu tive que enfrentar foram as ameaças de morte ao líder antropólogo do movimento gay, o professor Luiz Motti. Então, esses temas para a antropologia, esses temas que a antropologia apresentava, essas investidas da antropologia, foram certamente contribuições importantes para transformar a pauta da discussão política. Quer dizer, a ABA, ela não foi, e talvez aí esteja a sua grandeza efetiva, uma agência corporativista.